Então, assim, eles tentam desencarcerar as pessoas, eles tentam, enfim, diminuir as penas. Então, é essa mesma esquerda que está fazendo isso. Por quê? Porque eles alimentam essa cultura. E por que a gente bateu nessa tecla? Claro que isso a gente vai resolver, não é minha pretensão resolver toda a segurança pública com um projeto de lei. Mas é tentar você, de uma certa forma, abafar uma coisa que no Brasil está crescendo de uma maneira muito forte, que é essa ideologia de que o crime compensa. Porque, infelizmente, um uruã numa comunidade, e eu vejo isso em loco aqui, porque eu vejo meu direct pessoalmente, e eu vejo as pessoas que estão me marcando, são pessoas muito carentes, muito periféricas, que pegam o uruã de uma maneira como um ídolo, porque que é aquele lifestyle, que é o lifestyle do crime. Né? É o lifestyle de uma pessoa que se deu bem, que consegue pegar as menininhas, que consegue andar com cordão de ouro, consegue ostentar e que tem uma vida fácil, que é a vida fácil do crime. Então, eles vendem isso e é exatamente isso que a gente está tentando combater também com esse projeto de lei. Que os jovens, eles não peguem um mau exemplo como Uruã, como algum, enfim, que faça esse tipo de apologia e vire um ídolo nacional. O ídolo tem que ser uma pessoa positiva. E o projeto de lei veio até dessa ideia de um jovem numa periferia. Eu ajudo uma comunidade aqui que chama Parque de Taipas, na zona norte de São Paulo, e tinha um jovem lá que ele era muito ativo. Eu faço ação de Natal, de Páscoa, enfim. E esse jovem era muito ativo. Ele foi, sei lá, num Natal, o evento ele não foi, eu falei, cadê? Eu não vou mencionar o nome dele, mas falei, cadê? Né, o fulano de tal. Ele não tá aqui. Aí tá. Aí na outra oportunidade ele foi. Aí eu falei, por que você não tá vindo no jiu-jitsu? Eles fazem jiu-jitsu, fazem esse tipo de trabalho social lá, pós-turno, de aula. Ele falou, não, porque agora eu quero ser MC e tal. E foi aí que eu conheci o Uruã. Eu falei, tá, mas você quer fazer... Tá, legal. Acho que tem que aprender música, então, incentivo, vai lá, faça curso, né? Você tem que aprender a tocar, tem que aprender a cantar. Aí eu falei, mas quem você quer ser? Ele é Uruã. Eu falei, eu realmente desconheci isso. Aí ele falou, não, porque eu quero isso, ó, essa vida ostentação. Eu falei, pô, calma aí, ó. Esses jovens, essas pessoas, elas acabam virando ídolo desses jovens, né? E são ídolos que, volto a falar, fazem apologia a crimes, fazem apologia a matar a polícia. Essa semana no show do Uruã, tinha um pessoal com um fusível no meio do show. Isso a gente não pode... Você falou fusível. Um fuzil. Fuzil é outra coisa. Fuzil pode. Tinha um fuzil no meio do show ali. Então, assim. Não pode nem entrar. Pode entrar no show com arma? Não sei se era de mentira, se não é. Mas calma aí. Imagens aí, Vilela, tem um monte de coisa. Quero sim. Pelo amor de Deus. Sobre isso de liberdade de expressão, ó. Peguei aqui o artigo 287 do Código Penal. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Pena, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Ou seja, não é o projeto da Amanda que vai censurar alguém. O Código Penal já está censurando. Não tem liberdade de expressão para cometimento de crime. Não tem liberdade de expressão para cometimento de crime. Eu pedi para a produção separar uma imagem que eu coloquei, que muitas vezes as pessoas falam... não, mas é o estilo... Do pessoal da produção. Do fuzil. Não é do fuzil, não. Ó, olha essa imagem, olha esses dois vídeos do MC Pose e do Rodo, que é um dos mais vistos também, junto com o Uruã. Ó, a música. Fala que a tropa é Comando Vermelho. 355 mil views ali o vídeo. E pra quem acha que é pouco, eu peguei uma medley de 2025, só as antigas do Comando Vermelho, cantadas pelo MC Pose do Rodo, com mais de 6 milhões de visualização. Uma medley de 22 minutos, só as antigas do Comando Vermelho. Isso aqui não é liberdade de expressão. Isso aqui se enquadra no Código Penal, no artigo 287. Isso aqui não pode ter. A gente não pode colocar show de criança vendo música só as antigas do Comando Vermelho, porque já é crime. Não pode ter dinheiro público nesse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, segundo o Código Penal, nem o nosso projeto, já é passível de detenção e multa. O que a gente quer fazer é, já que acontece, já que a gente tem essas imagens que acontecem, que não possa acontecer com o dinheiro do pagador de imposto, porque é um escárnio. Aí muita parte dessas favelas são sequestradas por essas pessoas que eu acho que deveriam ser enquadradas como grupos terroristas, essas facções criminosas, né? Essas comunidades muitas vezes são sequestradas por essas facções, e aí vai pro show e ainda tem apologia ao crime organizado, justamente o crime organizado que sequestra essas pessoas. É um completo absurdo, e fica ainda mais absurdo. Vai colocar a imagem do pessoal com arma? Olha aí. E fica ainda mais absurdo quando eles tentam colocar um verniz ideológico na luta deles. Como se fosse algo que envolve preto, algo que envolve as pessoas mais... Muito pelo contrário. Tenho certeza absoluta que os pretos têm nojo de ver bandido. Preto quer ver bandido na cadeia. Preto não fica com esse papinho de que bandido é vítima da sociedade. Muito pelo contrário. Porque a gente vê... Inclusive eu citei aqui o caso da eleição do Guilherme Boulos.
onde você vai ter essa ideologia que passa a mão na cabeça de bandido é justamente nas camadas mais ricas da sociedade. Quando você vê, por exemplo, um cara preto, ele tá ali trabalhando de Uber, trabalhando ali de iFood, ele tá com o seu celularzinho ali, o celular dele é roubado por um bandido. Esse cara quer que esse bandido vá pra cadeia, independente da cor da pele dele. Independente da cor da pele dele. Daí quando ele liga a TV, vê apologia ao crime organizado, vê partido político gigantesco falando que há sim uma vítima nessa situação, só que a vítima é o cara que roubou ele, nunca que esse preto vai ficar passando pano. Seja pra bandido, seja pra político defensor de bandido. Eu mandei aí. O que é aqui? O vídeo essa semana de um show do Uruan, à luz do dia, numa comunidade do Rio de Janeiro. A galera com um fuzil na mão. Pô. Ver se conseguiu achar. E o Uruan, como ele respondeu vocês? Aí entra numa outra parte da história, né? Uma outra parte aí já mais delicada pessoalmente pra mim. Porque, enfim, a gente protocolou essa lei, deu publicidade à lei, e acho que foi numa quinta, numa sexta. E aí, no dia seguinte, o Uruan fez um vídeo, um story, me marcou. E falando assim, pra tropa... E aí a gente vai descobrindo o linguajar, né? Porque tem um dialeto quase que eles falam, enfim. Mas ele tem uma tropa do 22 e ele convocando a tropa dele pra me atacar. Nisso, assim, eu acho que eu nunca recebi tanto direct na vida, assim. Em 2, 3 horas, mais de 500. Em uma semana, mais de 5.000 directs. E 10% com ameaça de morte, propriamente. Uns eram, você é feia, você não sei o quê, sai daqui e tal. Mas teve uma quantidade ali de uns 10% que já tá com a polícia, de ameaça de morte concreta, não foi, tira o projeto. Também, aí isso foi depois ainda. E aí, enfim, fui na delegacia, protocolei um boletim de ocorrência, a gente entrou com uma denúncia no Ministério Público também. E as pessoas... E é isso que a gente quer combater, eles perdem o senso... Do perigo e é realmente uma terra sem lei. Um deles, ele fez um vídeo mostrando a cara dele com 2 armas na mão e me marcando, falando, Amanda, se eu fosse você eu tirava o projeto. Começou a fazer um funk lá, cantar, sei lá o quê, com uma arma na mão e mostrando outra arma em cima de uma mesa. Então, assim, uma ameaça clara, e eles não têm mais medo, né? Essa sensação de impunidade, ele não tem medo. Ele fala, eu posso fazer isso e nada vai acontecer. Com uma arma na mão, falando para eu tirar meu projeto. E dezenas de centenas de mensagens falando para eu tirar o projeto, porque senão eu ia morrer de várias formas, de vários jeitos, falando onde eu moro, falando da minha rotina. Não só é uma mulher, como é uma figura política, né? Imagina se isso acontece em outro país, o absurdo que ia ser. Isso nem ser em outro país, pode ser no nosso Brasil. Basta a Amanda ter sido uma parlamentar do PSOL. Aí não tem a violência política de gênero. Aí se é um político negro de direita, não tem a violência política de raça, não tem nada disso. Porque eles são absolutamente seletivos. E o que a Amanda falou é mais bizarro ainda, mostra como a gente tem que dar nome aos bois. Não tem que ficar, onde acontece mais apologia ao crime é nessas músicas de funk trap. E aqui não tem uma defesa para que a gente proíba o funk, proíba o trap, muito pelo contrário, eu escuto alguns, sei que a Amanda também gosta, não tem nada a ver, o problema não é o funk, não é o trap. Eu falei, pode ter show do MC Uruan, pode ter show até do MC Pose do Rodo. O que não pode ter é o que a gente viu, só as antigas do Comando Vermelho. Isso não pode porque boa parte do público é cientificamente mostrado, né? Tem estatísticas que mostram. Boa parte desse público são as pessoas mais jovens. Às vezes são criança, adolescentes, são essas pessoas mais jovens que gostam dessa cultura. E não pode essas pessoas virarem ídolos dessas crianças. Olha o caso do MC Uruan, um cara que mandou atacar a Amanda, ela vai mostrar o vídeo aí daqui a pouco. O MC Uruan é um cara que tem a tatuagem do Elias Maluco. Vejam só vocês, aí fica um questionamento pro MC Uruan se ele está defendendo a prostituição infantil. O Tim Lopes, jornalista famoso, um dos maiores jornalistas da história da Globo, entrou numa comunidade para investigar a ligação do Comando Vermelho com prostituição infantil. O pai do Uruan, o Marcinho VP, ordenou que o tio do Uruan, o Elias Maluco, fosse lá e acabasse com isso. Como ele acabou com o Tim Lopes, ele esquartejou o Tim Lopes, depois colocou fogo no Tim Lopes. Aí foi pra cadeia e depois morreu. O Uruan foi lá e fez o quê? Fez uma tatuagem do Elias Maluco. O cara que esquartejou alguém. E ainda, o cara... Por que ele esquartejou alguém? Porque o jornalista estava investigando prostituição infantil. Ou seja, no baile funk do Rio de Janeiro. Funk, então, o cara tá investigando prostituição infantil. O Uruan, né? E o pai dele deveria, falar, não quero que tenha prostituição infantil. Ele foi lá, mandou matar o cara esquartejou o Tim Lopes, depois colocou fogo nos restos do Tim Lopes pra dificultar a busca, que achassem o corpo. Foi preso, evidentemente, depois de uma caçada da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Foi preso, o Uruan depois foi lá e tatuou e chama
o Elias Maluco de tio. Esse cara não pode ser um exemplo pros jovens. Não é uma crítica ao funk, não é uma crítica ao trap. É uma crítica a esse tipo de postura que é um completo escárnio.